Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim, tá? Queria dizer que eu gostei muito dos alunos que entregaram aquelas atividades, né? Da narração nesse tempo de pandemia. Alguns fizeram bonitinho no sentido de no final do vídeo falar quais são os elementos da narrativa, tá? Quem não entregou ainda tá em tempo, embora eu tenha colocado uma data lá limite, mas podem fazê-lo, tá? Porque valem 2 pontos, só queria deixar isso claro. Aqui eu sintetizei na aula de hoje um material, porque texto narrativo, né, pega da apostila 2, né, e a apostila 3, tá? Ele vai do módulo 9 ao módulo 12, e hoje eu vou sintetizar nesses slides, né, reforçando a explicação de todos os elementos da narrativa, ok? Então acompanha com a Eli, tá? Vocês já sabem, né, que o texto narrativo é aquele tipo de texto que relata fatos, acontecimentos. Então, a gente tem que ter uma história, que é o enredo em si, com personagens que podem ser fictícios ou imaginários, né? Quem são esses personagens? Hoje a gente vai ver que eles podem ser protagonistas ou coadjuvantes ou ainda secundários. O que eles fazem, né? E a gente sabe disso através de suas ações. Essas ações devem ser realizadas num espaço, que é o lugar, né? Em redação a gente chama espaço de lugar, num determinado tempo, né? Então, espaço onde o enredo acontece, onde as ações se desenrolam e em que tempo, quando elas se dão, tudo bem? Esses elementos precisam estar presentes em qualquer texto narrativo, tudo bem? E aí, vamos lá, vamos entender, né, que o narrador pode contar a história, tendo uma visão de tudo o que acontece e tudo o que as personagens sentem e vivem, ou apenas a visão de uma parte disso. Isso depende do foco de visão que ele tem, isto é o foco narrativo, é a posição tomada pelo narrador ao contar essa experiência, ao contar a história, ao contar o enredo, certo? O narrador em primeira pessoa, e muitos de vocês, né, fizeram um videozinho em primeira pessoa, porque eram vocês que estavam relatando, vocês é que estão vivenciando esse momento, né? Então, ele pode se apresentar como, né, o narrador personagem, que é o protagonista, é o principal, né? Em torno dele giram todas as ações. Este narrador é a personagem principal da história, narrando-a de um ponto de vista fixo, o seu. Não sabe o que pensam os outros personagens e apenas narra os acontecimentos como os percebe ou como se lembra deles, ok? Então, quando vocês narraram para ele, né, como está sendo, né, esse momento para vocês em época de isolamento social, vocês narraram sentimentos, usando o tempo psicológico, usando o tempo cronológico e colocando-se no centro das atenções da narração. Então, vocês foram os protagonistas naquele momento, tá? E tem o narrador personagem, né? Que a gente também chama de testemunha. Este personagem vive os acontecimentos por ele descritos como uma personagem secundária. É um ponto de vista mais limitado, uma vez que ele narra a periferia dos acontecimentos, sendo incapaz de conhecer o que se passa na mente dos outros personagens, já que isso não acontece diretamente com ele. Ele conta numa perspectiva daquele que observa o que está sendo feito, o que está sendo narrado, tá? Caso seja um narrador externo, isto é, que não tenha seu campo de visão comprometido por ser uma das personagens, temos o que chamamos um narrador com foco de terceira pessoa. Esse narrador tem a capacidade de ver tudo, é onisciente, e de estar em todos os lugares, também é onipresente, justamente porque não está limitado ao ponto de vista de uma personagem apenas, tá? E aí observa só, né, narrador observador que é onisciente. É um narrador que tudo sabe sobre o enredo, os personagens e até mesmo os seus pensamentos. A onisciência do narrador pode ou não se limitar a apenas um dos personagens da história, tá? E aqui é importante
fazer a diferença entre o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, tá? Eu vou contar aqui uma historinha já já para vocês. O narrador onisciente também, o narrador observador, conhecido como câmera. Este narrador não sabe o que se passa nas mentes dos personagens da história, mas conhece tudo sobre o enredo e sobre qualquer outra informação que não seja íntima da psique dos personagens, tá? Então tem o onisciente que sabe tudo da psique e tem um que sabe apenas aquilo que está limitado no seu campo de visão, tá? Sem interferência na psique dos personagens, no sentimento desses personagens, tá? E aí, antes de eu prosseguir, eu queria deixar aqui claro e uma dica de leitura, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tá? Eu acho que eu já contei em algum momento para vocês, mas vou reforçar essa narrativa. É uma narrativa de 1932, em que Graciliano Ramos retrata a história de uma família de retirantes nordestinos, tá? E ele faz isso de maneira brilhante. E ele se utiliza, né, de alguns capítulos do narrador onisciente. Tem um capítulo que ele homenageia, né, a sua grande amiga, que era como se fosse parte da família. E como é para muitos de nós aqui, que é a sua cachorrinha baleia. Né, o livro é todo simbólico e a questão da baleia, porque ela era muito forte. E ela, na realidade, né, era provedora da família, porque ela caçava preá para matar a fome, né, dos familiares. E aí, num determinado momento da vida, a baleia contrai uma doença. E ele não consegue curá-la, apesar dele saber muito sobre ervas medicinais. Imaginem só, a baleia fazia parte da família, baleia caçava para matar a fome dos filhos e do próprio Fabiano, né, que devia ser o provedor da família. A baleia era o brinquedo, digamos assim, das crianças, era a diversão, era a amizade. Os meninos, quando se sentiam sós, que isso acontecia na maioria do tempo, né, das vezes, eles corriam para a baleia. Quando os pais batiam neles, eles corriam para a baleia. Então, a baleia era sempre quem afagava, né, quem consolava essas crianças e a própria família. E aí ele se vê numa situação muito crítica, porque ele ficou com medo de que aquilo que a baleia tinha e que ele não sabia o que era, né, em relação a essa doença, a gente está falando de 1932, né, não tinha veterinário, e ainda que tivesse, eles não tinham condições, né, eram bem pobres, e ele então se vê, né, digamos, obrigado a matar a baleia. E aí, com muita dor no coração, ele pega a sua espingarda de chumbo e atira nos quartos da baleia. Muitos de vocês agora devem estar pensando, poxa, professora, mas nos quartos da baleia, para matar logo, não seria melhor que ele fizesse isso, né? Logo no órgão vital, na cabecinha dela? Só que ele não queria matá-la. Então, ele o fez, bom, já que eu tenho que matar, vou matar. Mas eu não quero matar de uma forma tão abrupta, né? Na cabecinha, no coração, não. Então, ele achou que ela fosse morrer logo, só que ela não morreu. Então, a baleia vai para debaixo de uma carroça dele. E lá a baleia fica divagando nos seus pensamentos, né? Tentando se lembrar dos momentos bons que ela teve com todos os familiares e, ao mesmo tempo, tentando entender o porquê de Fabiano fazer aquilo com ela. O que poderia ter levado Fabiano, né, a querer o mal dela. E aí, quando a gente está lendo, a gente para e fala, opa, peraí. Como assim, né? A cachorra tá falando com a gente? Aí você volta um pouquinho, tá? Tô dando um spoiler, é claro. Você volta um pouquinho e aí pensa, ela tá baleia, né? Na realidade, ela tá tentando passar, é um narrador onisciente que entra na cabecinha da baleia, dando voz e vez a ela, para que ela possa passar pra gente as suas emoções e os seus sentimentos, tá? Esse é o narrador onisciente. É aquele que confunde a gente num determinado momento da leitura, a nos fazer, inclusive, parar, pensar, analisar e refletir, né, sobre quem estaria narrando naquela perspectiva, ok? Fica a dica aqui de leitura que é maravilhosa, tá bom? E aí vamos nós para mais um dos elementos da narrativa, que são os personagens, né? A narrativa, como a gente já viu, é centrada em um conflito
ou numa trama, né, vivida por esses personagens. Ah, e só uma coisa importante para falar. Personagens é comum de 2 gêneros, tá? Eu tanto posso falar pelas personagens ou pelos personagens, ou a personagem ou o personagem, tudo bem? Então há um protagonista, que é o personagem principal, e um antagonista, que é o personagem que atua em oposição ao protagonista, gerador, inclusive, do conflito que vai possibilitar o desenrolar da história. Elia, então peraí, o antagonista é o vilão da história? Não. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista, mas não necessariamente ele é o vilão. Quer ver? Nas histórias de terror, por exemplo, você tem um garotinho perdido na selva. Ele entra numa casa e lá tem muitos trovões, vento, uivos de animais e tudo mais. Quem está sendo o antagonista nesse cenário do garotinho? O tempo, a tempestade. Entende? Então, não necessariamente o antagonista é o vilão, tá? Muito cuidado com isso, tudo bem? Então, as personagens, né, nós já vimos, podem ser reais ou fictícias, e a gente trabalha numa dicotomia, numa divisão de protagonista e de antagonista, tá? Sendo o protagonista o personagem principal e o antagonista aquele personagem que atua em oposição ao protagonista, tá? É ele quem gera, na realidade, o conflito que possibilita o desenrolar da história, do enredo, ok? Além deles, ainda há as personagens secundárias, também chamadas de coadjuvantes, que não são tão importantes como os protagonistas, mas não deixam de fazer parte da história, tá? E colaboram para o desenrolar delas. Eles ajudam a compor o ambiente onde ocorrem as ações e podem ter ou não certa importância no desenrolar dos acontecimentos, tá? Elas interagem e se relacionam com o protagonista e com o antagonista, enriquecendo o enredo e exercendo papéis importantes na história, ainda que não tão importantes quanto o protagonista e o antagonista, certo? As personagens também podem ser caracterizadas como planas ou redondas. Aqui prestem bastante atenção, tá? As personagens planas não mudam no decorrer da narrativa. Elas têm sempre um comportamento que a gente chama de previsível. Sabe, aquele tipo de personagem que você sabe que vai começar de um jeito, vai terminar de um jeito, tá? Ao contrário das redondas, que por sua densidade psicológica sofrem modificações substanciais no transcorrer da narração. Olha que interessante, gente, as redondas, os personagens redondos, né? É aquele tipo de personagem que normalmente acontece muito em novelas, em filmes, em seriados, que normalmente é aquela pessoa que aparentemente é até um personagem secundário, que não aparecia muito na história e que lá no final você fala, caramba, como é que essa garota que era tão quietinha, esse personagem tão quietinho, tão ameno, foi capaz de coisas tão cruéis e de matar aquela pessoa, sabe? Então, o personagem redondo é aquele que nos surpreende pela sua imprevisibilidade. Já o plano é aquele que é previsível, ele começa o seu comportamento bonzinho, ele continua bonzinho e ele termina bonzinho, ok? Ou ruim, tá, gente? Não tem que ser só bonzinho, não, tá? Já o redondo, ele nos impressiona pela sua imprevisibilidade, tá? E aí a gente tem o enredo, como mais um elemento da narrativa, né? O enredo ou trama pode ser considerado o esqueleto da narrativa, aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o desenrolar dos acontecimentos. Existem várias formas de estruturar um enredo. A mais comum, porém, contém uma apresentação, que eu já disse para vocês, que é a situação inicial, é a apresentação do que eu vou contar, e vocês fizeram isso no videozinho de vocês. Um conflito, que é a quebra da situação inicial, uma complicação, um nó, que eu até disse para vocês, né, que tanto nas leituras de livros, quanto séries, quanto novelas, quanto filmes, é aquele momento em que sempre tem um comercial ou termina um episódio para começar outro, tá? Um clímax, que é o ponto auge, né, da narração,
Então, vem o conflito, em seguida o clímax com um ponto alto, e entra um comercial, termina um capítulo, termina um episódio, ou termina mesmo uma série. E aí vem o desfecho, né? Que a gente chama de epílogo também, tá? E aí o tempo. Muitos de vocês, né, eu vi que usaram o tempo psicológico juntamente ao cronológico na narração. É um elemento muito importante na caracterização da época, das relações com o tempo histórico real, da disposição e atuação das personagens. Tanto é assim que ele pode ser, né, dividido em cronológico, que é o tempo concreto, racional, linear, evolutivo, segue a lógica dos dias, dos meses, tá, dos anos, e o psicológico, que é aquele que é abstrato, que não se mede racionalmente. É o tempo da consciência do homem, tá? É o tempo cronológico marcado pelo relógio, tá? Narra-se conforme vai se lembrando dos fatos sem importar-se com a ordem dele, tá bom? Já o ambiente é o espaço por onde circulam as personagens e se desenrola a trama. É muito importante na narrativa, pois pode ajudar a caracterizar as personagens ou até mesmo assumir o papel de personagem, dependendo da história, tá? Pode ser definido como físico, com definição de local, que serve de cenário à ação, ou psicológico ainda, não há uma definição de local, dando-se ainda maior importância à ação, tá? Principalmente quando a gente fala de simbologia, as Crônicas de Nárnia, esse lugar psicológico em que se entra, né, num armário e sai em outro lugar, isso seria o tempo psicológico, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Isso aqui foi só pra gente realmente fechar tudo que diz respeito à narração, a esse gênero textual tão importante que vai fazer parte da vida de vocês para sempre nesse mundo acadêmico, ok? Vou deixar uma atividadezinha para vocês lá na plataforma, tá bom? Um beijo grande, postem as suas dúvidas, ok? Beijos!